Bem-vindos ao Araçatuba SA dessa semana, quando trazemos para cá um assunto muito interessante, que é aquele assunto que vem ajudar a gente quando a gente menos espera, né, e quando a gente mais precisa, que é a questão da seguradora, dos seguros, tanto nos negócios como na nossa vida pessoal. Trazemos aqui o Adalto Spinardi, da Nelore Corretora de Seguros. E antes de começar, gostaria de mais uma vez deixar uma dica para você que nos assiste. Eu peguei a mania, Caio, de ler o jornal por aqui. Tudo no celular. Tudo pelo celular. Legal. E a Folha da Região está fazendo uma promoção muito interessante. R$ 3,30 por mês nos 3 primeiros meses de assinatura para se ler pelo celular. E é uma coisa assim, fantástica. Em qualquer lugar, você está... Em qualquer lugar que você tiver, quer dizer, exatamente. Foi para né? Campinas, para São Paulo, foi viajar, você tá na mão. Estive em Santos, li o jornal. Legal. É fantástico isso. Então fica atento aí no telefone, 3636-7779. Você que quer abrir o seu negócio, você que já é empresário sabe da importância que é se manter informado, já falamos sobre isso. Não pode deixar de ler seu jornal por um aplicativo que é bem mais prático e muito mais ecológico. Sempre aqui na presença do meu amigo Caio. Caio, a palavra está contigo. Legal, Rodrigo, um prazer estar aqui nesse ambiente de bate-papo, né? Bastante produtivo. E Adalto, muito bem-vindo aqui para a nossa sala. Vamos falar um pouquinho sobre esse segmento, né, Rodrigo, de seguros. É um segmento que ele movimenta centenas de bilhões de reais aqui no Brasil. É um mercado, isso porque ainda só 30% das pessoas do Brasil que tem cerca de 30%, né, Adalto? Que tem acesso ao seguro. Ou seja, é um mercado que teoricamente tem um espaço de crescimento absurdo. Então a gente consegue aí, né, pelo menos triplicar essa cifra. Então tem muito espaço. Mas antes da gente falar desse segmento em particular e do negócio, né, da corretora, né, da Nelore Seguros, queria ouvir um pouquinho da tua história, Adalto. Como é que chegou até a corretora? Na verdade, eu sou de família de agricultores. Minha família, ela tem origem da região da Araraquarense, Itápolis, veio para a região noroeste, Iacatu, nos anos 50, 60. E eu tive a oportunidade de ingressar nessa área através de um amigo. Eu trabalhei com agricultura até os 24 anos. Posteriormente, naquela época, o pessoal buscava oportunidades em São Paulo. Eu não tive a felicidade na época de me preparar academicamente, mas tive a força de vontade e o ímpeto de estar empresário. Sempre tive muita vontade de trabalhar em banco. Eu admirava muito o trabalho dos gerentes, do pessoal que trabalhava na área bancária e até inconscientemente vim para esta área financeira. Em São Paulo eu tive a oportunidade de trabalhar em fábricas e, consequentemente, tive a oportunidade na área de seguros. Vim para Araçatuba, ingressei em uma empresa de seguros muito forte na época, uma seguradora. Dentro da seguradora eu tive a oportunidade e a felicidade de galgar cargos. Depois assumi outras seguradoras a nível regional. Fomos crescendo em termos de resultados como executivo de seguradora. Mas ainda no papel de colaborador. Exatamente. Eu era regional da seguradora ligada a banco. Tá. Eu trabalhei em várias cidades do interior de São Paulo, algumas cidades grandes. E, como todo sonhador, sempre sonhava ter uma empresa. Então, eu ingressei através de parcerias no início, porque não tinha um know-how de empresário. Procurei realmente me preparar para quando desse o passo, se ele fosse um passo certeiro. E, graças a Deus, conseguimos, com os colaboradores, com os parceiros, com os nossos clientes, que sempre confiaram no nosso potencial, ingressar no mercado. Como foi o início da história da sua empresa, da Nelore Corretora de Seguros? Quem ajudou nesse início? De onde veio o capital social? Como é que funciona? Na verdade, durante o período que eu prestei serviço às seguradoras, nessa parceria com o corretor de Birigui, a corretora dele há mais de 60 anos no mercado, um profissional que eu particularmente devo muitos favores, uma pessoa que me ajudou muito, me deu muita oportunidade, muito apoio, e ele permitiu que eu conhecesse como funcionava uma corretora de seguros, uma empresa. Me deu muita oportunidade, muito apoio, e ao longo desses anos eu me capitalizei para que pudesse realmente não correr riscos, né? Então esse capital foi próprio seu? Próprio. Foi, juntado... Eu não fui no mercado para buscar. Tá. Eu já tinha uma parceria com ele, ele permitiu que eu transformasse essa parceria no meu negócio. Eu até como nós tínhamos esse ponto em Araçatuba, que era uma extensão da empresa dele, era uma filial,
ele permitiu que eu transformasse ela numa empresa particular minha e da minha sócia, que é minha esposa. Só você é sócio desse Exatamente, eu e a minha esposa, nós somos sócios. Não tem capital de terceiro, de outros sócios nesse negócio, na Nelore. Não tem. Mas, de qualquer forma, a gente já trouxe aqui o João de Deus, né, falando da Construarte, da qual você tem participação. Isso mesmo. Só para a gente falar um preâmbulo rápido, existe o Grupo de Acionistas Piacatu. Eu batizei assim. Que é uma coisa muito interessante, né? Vocês têm um grupo muito unido que investem juntos até para dar bastante solidez ao negócio. Isso é fato? Isso é verdade? Realmente é fato. Nós, ao longo dos anos, nós buscamos os nossos clientes trazer um pouco das experiências deles que davam certo nos negócios. E alguns dos nossos parceiros, na época, eles colocaram para a gente uma experiência de família que dava certo, de oportunidade, de buscar novos mercados. E você fazer isso sozinho acaba correndo alguns riscos. Então, nós optamos por essas parcerias. Tivemos a oportunidade de ser convidados, ingressamos em algumas áreas. As que dão certo, a gente continua e fomenta. As que não dão certo, nós paramos. E nós temos tido essa experiência de uma forma bastante satisfatória. Muito legal. Eu acho que fica um exemplo até para outras pessoas, outros grupos, né, que queiram se juntar. A união faz a força. Isso é muito bom, muito legal, Adalto. Bom, quando sua empresa abriu as portas, como corretora de seguros, quem já estava no mercado? Bancos. São empresas grandes. Como é que se dá essa concorrência? Na verdade, existe mercado para todos. O consumidor, a classe consumidora, está muito carente de grandes profissionais e o banco, ele acaba sendo o nosso parceiro, porque o atendimento bancário, ele é mais voltado para a área financeira. Existe realmente a comercialização de seguros dentro do banco, mas não é daquela forma especializada, de consultoria, de planejamento. Então, existe mercado para todos, desde que o profissional se atualize, busque informações, busque ter uma empresa com seriedade, existe esse mercado. Eu acho que o país é um país carente dessa cultura de seguro, tem muito mercado, apenas 30% da população fazem seguros. Nós temos aí o nosso PIB, no ano passado, o seguro representou cerca de 6% do PIB. A maioria dos países é 10%. Então, nós precisamos crescer muito. Existe muito mercado, o país vive um momento muito mágico das pessoas saindo da classe D e F, vindo para a classe C. E realmente existe muito mercado, então nós não tivemos dificuldade. Nós já tínhamos uma carteira e nós fomos fazendo uma especialização, cross-selling dessa carteira e fomos nos firmando no mercado. A Nelore tem quantos anos mesmo? Ela tem cerca de 4 anos e meio. Quase 5 anos. Exatamente. Do faturamento inicial para o faturamento atual, qual foi o crescimento, Adalto? Nós tivemos um crescimento de média anual 25% a 30%, que é um crescimento bem acima do crescimento de mercado de seguros, que gira em torno de 10% nos últimos 4, 5 anos e tem uma expectativa de crescimento de 15% a 16% para 2014. Então, nós fizemos esse planejamento, nós temos uma equipe bastante coesa, bastante competente, e isso nos possibilitou crescimento. Nós tivemos alguns anos de crescer 40%, 50%. No último ano, nós crescemos 32%. Nos primeiros meses desse ano, nós crescemos 28%. Bom, vai ser um bom bate-papo no Bloco Tendência, porque tem alguém que está mais animado do que a Dilma. Vamos deixar uma pergunta para o próximo bloco? Claro. O que te motivou, de fato, nessa mudança de ser colaborador de uma corretora de seguros para abrir seu negócio, Adalto? Foi simplesmente o ganho ou a vontade de fazer algo diferente para os clientes e para a seguradora? Responde isso no próximo bloco. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A. Essa semana, tratando do assunto seguros, né? Com Adalto Spinardi, da Nelore Corretora de Seguros. Sempre aqui com o meu amigo Caio. Deixamos a dica de assinar seu jornal pelo iPhone para te gastar menos papel e divulgar muito mais, disseminar muito mais a informação do nosso jornal, da nossa região. Traz as notícias sempre muito, muito fáceis, de acesso muito rápido, para que a gente possa estar sempre informado. E com relevância, né? E com relevância, exatamente. Com profundidade, que é isso que o Grupo Folha da Região sempre zela ao máximo. Adalto, explica uma coisa para a gente. Na mudança de
ser colaborador para ser empresário? Foi só a questão financeira que motivou ou existia ainda um sonho, num segmento como esse, de fazer algo diferente? A gente, nos nossos bate-papos, vimos a preocupação sua com relação ao segurado. Esse é um dos papéis do corretor de seguros verdadeiro? Exatamente. A questão do corretor de seguro, ele opera mais no mercado hoje como agente do bem-estar social. Ele até deixa de ser um empresário, um comercializador de seguros, um consultor. Ele tem um papel fundamental na sociedade, que é reparar as percas, manter o equilíbrio da sociedade. E a mudança de colaborador para empresário, na verdade, ela veio realizar um sonho, realmente, mas o que acontece é que quando você é parceiro, às vezes você não consegue colocar na tua empresa algumas coisas que você gostaria de colocar. Você não tem essa liberdade, você tem que trabalhar da forma com que a corretora atua. E isso foi um dos motivos. Eu gostaria de fazer um trabalho diferenciado. Eu sempre tive um sonho de consolidar uma empresa em Araçatuba e foi essa oportunidade. Na verdade, é melhor como retorno financeiro ser colaborador do que ser empresário, né? Na verdade, consegue-se ganhos melhores, mas é importante que, a nível de futuro, de sucessão, a nível de estratégias, né, você tenha realmente o controle da empresa que possibilita você atuar de forma mais planejada. Não, vou tomar uma liberdade aqui, mas com 5 anos de empresa ainda está muito cedo para falar isso. Daqui a pouco vai estar ganhando muito mais, assim, o retorno vai ser muito maior, né? Porque as taxas de crescimento são altíssimas que você está dizendo aí. Realmente, na verdade, quando uma corretora começa, ela tem um tempo de expansão. Tem um tempo de expansão onde você traz para dentro da tua empresa quase todos os negócios que aparecem. Bons e ruins. Bons e ruins. E, paulatinamente, você tem que ir filtrando, né? Nós trabalhamos de forma muito séria, muito transparente. Nós gostaríamos que o nosso negócio fosse bom para todos, para a seguradora, para o cliente e para a corretora. Agora me diga uma coisa, né? Você falou quando se abre e tal, é mais um player no mercado. Como é esse mercado? Ele é competitivo, o mercado entre as corretoras, né? A qualidade faz a diferença, de fato? Como é que se mede essa qualidade? É um mercado bastante competitivo, mas que está carente de grandes profissionais. O cliente ele está carente de um trabalho feito de uma forma com mais qualidade. Então, veja bem. Essa qualidade seria a relação interpessoal entre corretor e cliente? É preciso que o corretor saiba as necessidades do cliente, faça uma planilha de necessidades para que veja o perfil do cliente, para que se possa colocar um produto que venha atender a sua necessidade. Existe no mercado hoje, eu acredito que 70% da produção de mercado é feita através de agências bancárias, concessionárias, cooperativas. O cliente não tem a oportunidade, a possibilidade de sentar com o consultor e colocar o que ele precisa. Então, realmente, é um mercado bastante competitivo, mas que tem muitas oportunidades. Por quê? Porque existe muita carência de informações, de colocar realmente aquilo que o consumidor precisa. Deixa eu colocar uma pergunta, Caio. Se existe dumping? No seguinte sentido, é impressionante quando a gente começa aquela época de renovar os seguros e existe diferença de preço entre corretoras de seguro. Exato. Isso é o quê? É uma prática de diminuir as remunerações próprias de cada corretora? Às vezes aquele que te cobra menos, consegue passar um preço abaixo, ele não vai te dar uma atenção no futuro. Como é que funciona isso? Por que tem essa diferença? Se normalmente as operadoras são Marine Seguros, Mafre, Liberty, Sul América, quer dizer, os bancos, normalmente tem um pool de seguradoras. Mas você vê operadoras de seguradoras com preços diferentes. Como que funciona isso? Existe dumping nesse mercado? Na verdade, o que acontece na região de Araçatuba, eu posso falar por Araçatuba e região, existe já uma coisa muito grande dos corretores. Existe um bom relacionamento, nós trabalhamos com uma ética profissional, um relacionamento muito bom de mercado. Nós temos reuniões mensais, bimestrais para falar sobre isso.
Nós temos parcerias com as seguradoras para quando acontece alguma coisa que não está agradando o mercado, nós sentamos com X seguradora para falar sobre isso. O que acontece é que o mercado oferece muitas possibilidades, entendeu? São muitos produtos, correto? Essa diferença de preço, ela ocorre por quê? Porque cada seguradora, ela tem um produto, uma formatação. Existe o seguro básico, existe o seguro mais encorpado, correto? Existe aquele profissional que ele não tem a coragem de colocar para o cliente que existe um produto mais encorpado, que vai fazer a diferença. Isso requer um trabalho e às vezes ele não quer. Às vezes ele quer apresentar um produto mais básico, correto? Correto. E o cliente ele só vai saber que foi prejudicado na escolha quando ele vier a utilizar lá na frente. Então a diferença e outra coisa. As corretoras de seguros mais organizadas, mais com planejamento, com uma equipe mais coesa, ela tem um custo diferente daquele corretor que não tem uma corretora já implantada no mercado com planejamento, programação, qualidade, tem que investir em funcionários, treinamento, boa remuneração, bom ambiente de trabalho, tecnologia. Cada vez o mercado... E existe também os freelancers, tem os corretores que eles são freelancers, eles não são homologados e eles não têm a SUSEP, eles não são corretores de seguro realmente, eles são só prestadores de serviço. Então essa é a diferença. Cada corretor... Então existe uma diferença de preço no mercado, de fato. Existe realmente. Agora a gente estava conversando com relação a atendimento. Poxa vida... Todas as seguradoras passam um telefone aí de um atendimento 24 horas. As seguradoras, você vende como corretor e vai lá, me chega um cartãozinho do seguro do meu carro. Tem um 0800. Mas por se tratar de um negócio que o que vale é a confiança, e foi o que você disse, a confiança está em você conhecer o local, senão todo mundo comprava via telefone em São Paulo, né? As corretoras de seguro deveriam, não sei se tem, um telefone 24 horas para o corretor ajudar, porque a gente só usa o seguro em que momento? No momento que a gente está mais fragilizado, não é isso? Existe isso no mercado, Adalto? Existe. Na verdade, o corretor, a empresa de corretagem de seguros que quer investir nisso, realmente é um trabalho árduo, é o que nós fazemos. Para você ter uma ideia, o meu telefone da minha esposa, ele fica 24 horas ligado, mesmo quando nós estamos em um compromisso social, nós deixamos esse telefone para se receber a ligação. E quando nós detectamos que o nosso cliente está precisando, nós fazemos o retorno. Quando nós entregamos a apólice, nós entregamos todas as nossas apólices no corpo a corpo. São raras a que nós enviamos por correio. Quando nós enviamos por correio, a gente envia uma carta para que instrua como a pessoa precisar na hora da necessidade. Os clientes nossos que têm uma cultura um pouco mais, que tiveram a oportunidade de ter uma educação de estudo melhor, nós ensinamos ele a usar o cartão, porque é melhor para ele não vai ter esse cotovelo na hora do atendimento. As pessoas mais idosas, que têm mais dificuldades, nós fazemos esse pré-atendimento. Então, quando o cliente está com dificuldade, nós orientamos qual o caminho, e às vezes nós fazemos esse trabalho para ele. Às vezes até de madrugada, no final de semana, porque tem casos mais complexos que é preciso que é essa hora que o corretor faz a diferença. Que faz a diferença. Exatamente. Perfeito. Bom, e para terminar esse bloco mercado e ir para o bloco pimenta, perguntar o seguinte: é difícil achar mão de obra especializada no seu segmento? Responde isso no próximo bloco. Bem-vindos de volta ao Araçatuba SA, essa semana tratando do assunto seguros. Aquele produto que você não vê, que você recebe, né? Você não enxerga ele, mas que quando você precisa e o tem com boa qualidade, você entende o porquê da importância desse produto. Sempre aqui com o Caio Ferraz, meu grande amigo. Prazer. E, Adalto, responde a pergunta então. Bons corretores de seguro que são a sua mão de obra especializada, é difícil de encontrar no mercado? Na verdade, o profissional preparado realmente não existe. Você tem que trazer esse profissional para a tua corretora, tem que dar uma oportunidade e formar esse profissional através de cursos, através de um acompanhamento diário, através de estudos das condições gerais, então, de característica. Quem forma essa mão de obra é você? Nós somos nós. Não existe um curso superior de corretor de seguros? Existe um curso de corretor de seguros, é um curso de 1 ano de duração.
É um curso que no passado ele foi mais acessível e hoje ele requer muita aplicação, são matérias complexas que realmente há um investimento também para que se faça esse curso através das escolas de seguros. Ele é obrigatório esse curso? Para atuar no mercado como dono de empresas de corretagem é obrigatório. Ou seja, as pessoas, hoje os corretores de seguro que trabalham na Nelore, eles na verdade eles não são corretores. Eles trabalham, você é o corretor de seguros. Eu sou corretor. E eles fazem, vamos dizer, um pré-atendimento. Exatamente. Eles são os colaboradores, eles são os securitários. Nós somos corretores de seguros, eles são os securitários, correto? Entendi. Tá joia. Adalto, eu só pegar um pouquinho do gancho, uma coisa que o Rodrigo comentou, que normalmente quando a gente precisa de seguro é quando a gente está com algum problema. Sim. Certo? E falávamos agora há pouco a respeito da dificuldade que é você ter profissionais de boa qualidade, por aí vai. Existe também a relação entre a corretora de seguro e a seguradora. Exatamente. E fica aquela coisa, puxa, a gente está precisando, quando a gente precisa de um seguro é quando está mal, por algum motivo, algum Sim. acidente, alguma coisa assim. E, puxa, por outro lado, a sensação que se tem é que, às vezes, a seguradora nem sempre tem aquela disposição de prontamente ressarcir ou tal. Quer dizer, a corretora, às vezes, fica numa sinuca. Como é que funciona? Isso acontece de fato ou não? Eu nunca não cheguei a passar por uma situação como essa, mas ouço muito casos de pessoas, puxa, fui acessar o seguro e, cara, problemão, não consigo, e é uma encrenca, letra pequenininha, falta explicação do corretor. Como é que funciona isso? Qual é o papel da corretora nesse momento? Eu posso falar para vocês com bastante certeza que o mercado de seguros progrediu muito. Hoje, não existe seguradora, como se fala que a seguradora mal intencionada, que não atende bem. Tudo depende da informação. Quando é dada uma informação precisa, a solução vem rápido, correto? Então, essa é a hora que o corretor de seguro precisa atuar. Ele precisa fazer essa intermediação com classe, com qualidade, com feeling. O que acontece, às vezes o processo começa a emperrar. Não é uma vontade da seguradora. É preciso que você coloque para ela o que está acontecendo realmente para que o atendente, para que o analista, ele tome a decisão de liquidar o processo. O que acontece nessas vezes? A gente interage junto à equipe que cuida da área de sinistro e nós, com mais experiência de mercado, do dia a dia, a gente consegue os atalhos e as coisas para solucionar o problema. Não existe seguradora hoje no mercado que não seja eficaz. O que existe cada caso é um caso. É preciso que os profissionais que atuam, tanto corretor como colaborador, façam o seu papel de agilização para que o cliente não seja prejudicado. Então, esse, por exemplo, é um papel que deve ter uma corretora. Uma boa corretora, então, é aquela que faz a diferença. Exatamente. Ela está mais ligada ao problema do cliente do que a seguradora em si. Tem várias coisas envolvidas. Relacionamento com a seguradora, relacionamentos com a seguradora, conhecimento do mercado, cursos, você se aproximar do pessoal da seguradora, correto? Para saber onde você deve agir para que as coisas aconteçam. Então não existe diferença entre fornecedores. Por exemplo, todas as seguradoras são boas iguais ou não? Existe diferença? Eu vou fazer uma colocação. Eu não vou me lembrar a data certinha, mas eu morava em São Paulo, deve ser 2007, 2008, quando saiu na TV que uma das grandes seguradoras de residenciais, se não me falha a memória, ela tinha um problema de pagar o seguro. Saiu no Jornal Nacional, saiu nos jornais de São Paulo e depois esse assunto nunca mais repercutiu e ela se trata de uma das maiores seguradoras, não é corretora de seguros, seguradoras do país. Como é que funciona essa questão dos fornecedores seus? Todos têm a mesma qualidade ou não? As seguradoras, elas são inspecionadas pela SUSEP, pelos órgãos regulamentais. Não existe seguradora que atue no mercado e que não cumpra com o objetivo. O que acontece é que todas as empresas, elas sofrem processos. Veja bem, se uma seguradora de grande porte, ela vai mudar a plataforma de atendimento, o seu parque tecnológico. Ela está sofrendo uma mudança de programas, uma mudança de produto, correto? Isso envolve, às vezes, toda a equipe, todo esse processo. Então, pode ocorrer alguns atrasos, mas isso realmente acontece muito pouco. Outra coisa que acontece, o que pode acontecer com a seguradora por exemplo, na época de chuvas, chove-se muito.
tem algumas regiões do país, seca, chuva, isso implica no quê? Em sinistralidade. Inclusive, hoje, é preciso que haja, na minha opinião, haja uma regulação melhor das regiões, porque o Brasil ele tem uma densidade demográfica muito grande. Então, é preciso, o seguro que ele funciona melhor em Araçatuba, talvez não é o que funciona lá em Petrópolis, correto? Sim, mas de qualquer forma, eu estou passeando em São Paulo, meu carro é inundado. Agora, a seguradora nunca vai ter essa estatística. Quantas vezes você passa em São Paulo em época de chuva? Se a pessoa tiver que responder isso... Mas, por exemplo... Porque existe uma coisa, Adalto, só colocar uma questão aqui importante, né? Uma questão da seguradora é assim, responder a verdade na hora de fazer a apólice. Mas muitos dos clientes não é que vão faltar com a verdade, mas como é que eu vou garantir que eu nunca vou passar por uma área inundável na época de chuvas da minha vida? Eu não sei. E se amanhã eu tiver que ir para São Paulo? Eu não queria ir, né? Passar e resolve chover. E aí, mas você não falou que passava por áreas inundáveis na época de chuva, então não posso te pagar o seguro. Isso acontece? Não acontece. O produto contra inundação, ele atende em qualquer lugar do Brasil. Você não precisa especificar em resposta de perfil. Você pode morar em Araçatuba e ficar uma semana de treinamento no Rio de Janeiro e ter a cobertura normal. Não, a minha pergunta foi assim, um pouco indo para o lado do esdrúxulo, não é? Mas sim, querendo dizer o seguinte, seu carro dorme sempre dentro da casa? É uma pergunta que você tem que responder. Você dorme na garagem. Poxa, mas muitas vezes, por preguiça ou por qualquer razão, eu deixei meu carro dormir para o lado de fora. E aí? Eu vou te responder. Quando você, por preguiça ou algumas vezes, você não perde a cobertura. Tá. Não perde a cobertura. O que você perde a cobertura é um perfil mal respondido. Se você não possui garagem e você responde que você tem garagem, mas você está... Você de fato induziu ao erro. Dolo. Exatamente. As seguradoras, elas são muito bem intencionadas, elas realmente são parceiras. Eu nunca tive, em 28 anos de seguro, uma seguradora que usasse de má fé, que não entregasse o produto que ela vendeu. Quando isso aconteceu, através de diálogo, através de processos, nós conseguimos chegar num denominador e o cliente ele foi beneficiado. Nós vamos encerrando o bloco Pimenta e vamos para o bloco Tendências. Eu vou deixar uma pergunta bem apimentada. Nós temos um amigo em comum que teve uma caminhonete roubada e teve uma dificuldade grande de resgatar seu produto. Por que disso? Responde no próximo bloco. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A. Essa semana tratando do assunto seguros e no bloco Tendência, mas deixamos uma pergunta bem apimentada, né, Caio? Adalto, nós temos um amigo em comum, teve uma caminhonete, não sei como é que é o termo, sinistrada ou roubada? Furtada. E teve muita dificuldade em conseguir ter o capital de volta. Parece que conseguiu. O que houve? Não querendo culpar ninguém, mas onde estavam as falhas? Para se aprender com o processo. Exatamente, para se aprender com o processo. Existem vários fatores que podem contribuir com uma boa liquidação de sinistro. As informações, o profissional que está atendendo. Se a caminhonete ela é financiada, é diferente de uma caminhonete que está quitada, correto? Correto. Existe também o acompanhamento diário desse processo. Nós estamos acompanhando a corretora diário de sinistro. Todo dia de manhã, a profissional responsável pelo setor, ela tem as informações. Oficina, seguradora, segurado. É importante ter esse elo de ligação. Oficina, seguradora, segurado. E existe muita complexidade. É difícil analisar. São casos a caso. Neste caso, por exemplo, de quem foi a culpa? Olha, não dá para identificar a culpa. O que acontece é que depende de como foi, como aconteceu, em que circunstâncias, correto? Agora, existem prazos legais de indenização. Se a seguradora recebeu a documentação e não cumpriu o prazo legal, é claro que isso não pode acontecer, mas tem como segurado ser ressarcido, perda de diária, lucros cessantes. Então, agora, o que vai contribuir para que os processos sejam liquidados da melhor maneira possível, realmente, aí entra a atuação do corretor. Perfeito, cara. Bom, tem um outro assunto aqui com relação ao bloco Tendência. A gente falou um pouquinho, né, dos mercados, né? Então, quer dizer, o mercado de seguros crescendo entre 15% e 16%, puxado principalmente pelo seguro rural, 20% de crescimento de 2013, né? No ano de 2013. Previdenciário e saúde, né? Também nessa faixa de 16% a 17%.
E falamos um pouco também sobre alguns segmentos específicos da área de seguros que estão pipocando aí como tendências, né, Rodrigo? Sim. Quer dizer, a vinda da classe, você chegou a comentar... D e E para classe C. D, E e F, né, até. Isso. Quer dizer, então essa mobilidade social já está começando a representar um novo mercado. O quão grande pode ser esse mercado para a área de seguros? Realmente é uma grande possibilidade. O Brasil ele vive um momento mágico, a área de seguros também. Nós temos produtos encorpados, produtos para classe média, baixa, classe alta. E é preciso que o profissional identifique o cliente com esse potencial e realmente ofereça os produtos. Na verdade, vivemos assim um momento que o corretor de seguros ele está privilegiado, porque isso é o mercado consumidor. Cerca de 50 milhões de pessoas que saíram dessas classes e vieram para a classe C. 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas. Essas pessoas elas adquiriram a casa própria, o veículo, o eletrodoméstico. E agora ela quer investir em seguro para garantir o patrimônio que ela conseguiu. Ela também já começa a pensar em seguro de vida, o seguro saúde, o seguro de previdência complementar, visando realmente uma garantia, uma tranquilidade a nível de futuro. O mercado nosso é um mercado muito promissor, ele movimenta bilhões. Só os corretores de seguros empregam 60 mil pessoas no país hoje, as seguradoras 40 mil pessoas. Então, realmente é um ramo que está consolidado, fortalecido, existem produtos excepcionais para o cliente consumir. Temos nosso nome Nelore Corretora de Seguros. Primeiro, a região de Araçatuba ela é classificada como terra do boi. Apesar da cana ter entrado com bastante vigor na região, nós ainda consideramos Araçatuba referencial para o boi. As taxas de mercado de consulta de preço, Araçatuba é referência. E a Nelore Corretora, por quê? É seguro de bovino, seguro de equino, seguro de rebanho, seguro de produtores de sêmen, de matrizes. Continua sendo tendência de mercado? Continua sendo o grande foco? Continua porque existe uma carência para isso. Então, a pessoa que se especializar nesse ramo, seguro de agricultura, seguro agrícola, correto? O que vem a ser o seguro agrícola? De geadas. Se você tem um plantio de seringueira. Vamos trazer para a cana. Vamos trazer para a cana. A cana possibilita a colheita garantida, a seguradora garante ao produtor o ganho que ele projetou. Isso existe? Existe. Existe o seguro queimadas. E me diga uma coisa, então, se a gente já trouxe esse assunto várias vezes, é um assunto até polêmico, a questão da garantia do recebimento, porque quando você faz um plantio, você cede sua área para uma usina plantar cana, é um negócio de longo prazo. Se a usina tiver algum problema de ordem financeira, muitas pessoas acabaram sofrendo com isso por aqui. Tem como receber? Nesse caso, existe seguro garantia. E como é que garantia funciona contratual. Quem paga? Quem paga é... A usina ou o cliente? O cliente. Exatamente, o cliente. E quanto que ele tem que desembolsar nessa brincadeira? Olha, isso é caso a caso. É feito um questionário, a seguradora vai analisar e analisa quem? A usina ou o cara? Ambos. Ambos. Analisa o contrato, então. Exatamente, contrato. Garantia contratual. Ou seja... No ramo de engenharia, os riscos de engenharia. Sim. Correto? Existe na região de Araçatuba hoje bastante construções. A nível de Brasil, a Olimpíada, a Copa do Mundo, isso está permitindo que as seguradoras consigam negócios vultosos em termos de contrato de seguro e vai solidificando e fortalecendo o setor. O Brasil vive, então, um momento assim, único, realmente de uma oportunidade imensa. Legal, bacana. E deixa eu trazer um pouco, agora também no Bloco Tendências, algo que relaciona tecnologia e, na verdade, sistemas de informação. Aí me faz lembrar do papo que a gente teve aqui com o Peterson, sim, certo? Né, que trabalha muito com estatística. Eu tive recentemente no exterior e eu observei algumas seguradoras americanas que colocam um dispositivo no veículo, por exemplo, do usuário, e à medida que então você integra hoje já com o Google Maps, etc., você consegue conhecer, por exemplo, as velocidades das vias. Sim. E se de repente você está na velocidade correta e te acontece um acidente, quer dizer, o valor que você tem que pagar quando acontece o sinistro, como é que chama aquele mesmo? Franquia. A franquia, ela é reduzida, tem algumas coisas nesse sentido. Existe. Na verdade... No Brasil já tem coisa assim? Não como nos Estados Unidos, mas nos próximos anos a tendência realmente é que o motorista, que não vai haver necessidade do motorista conduzir mais o veículo, que os veículos vão sair de fábrica com os dispositivos anti-furto, anti-roubo. Isso já tem acontecido.
Se você contratar um seguro e você tiver um rastreador, você vai ser beneficiado por isso. Sim, Já existe algum seguro de vida e algum seguro saúde que leva em consideração isso? Só que no caso da pessoa que faz check-ups e faz exercício, frequente academia. A gente perguntou isso para o Dr. Hélio Poço, né, com relação à Unimed, e uma coisa que eu sinto falta disso, porque isso seria um jeito de diminuir incentivar, um monte de riscos que é causado pelo sedentarismo, da qual eu sou praticante do sedentarismo, mas que de repente você apelasse para o meu bolso, talvez não fosse, né? Já existe alguma tendência nisso no seguro-saúde? As seguradoras já estão fazendo estudos e ela vai ter essa necessidade, porque veja bem, o seguro-saúde, o seguro de vida, é tendência realmente de mercado, é realidade. A seguradora tem tido muita dificuldade, a ANS, em relação à saúde do seguro-saúde e a reserva da seguradora. Então ela vai ter que investir para preparar o cliente para que ele realmente faça um seguro-saúde e não um seguro-doença. Que ele realmente faça prevenção, exames. Tem algum produto voltado hoje da área de tecnologia que serve para os laboratórios e também para as companhias de saúde, de seguro-saúde, para orientar o cliente, um trabalho de orientação, de call center, para orientar o cliente como tomar medicação de forma correta, como fazer atividades que previna. Inclusive, eu tenho um próximo parceiro, que eu acho que vai acontecer, eu estive em São Paulo há algumas semanas, que trabalha com uma empresa de tecnologia dentro do laboratório, e nós pretendemos, no próximo ano, criar uma empresa voltada para isso. Interessante. Nós vamos encerrando esse bloco Tendências, vamos para o bloco de encerramento e deixando aquela pergunta famosa no ar, porque tem a ver com esse assunto, eu vou explicar no próximo bloco. Cliente se escolhe, Adalto? Até o próximo bloco. Bem-vindos de volta à Araçatuba S.A. no nosso bloco de encerramento. Estamos sendo convencidos aqui a fazer um seguro de vida aqui pelo Adalto, né, para deixar a família segura. Brincando, o Adalto ainda não quis vender para a gente. Ele acha que a gente vai viver bastante. Deixamos uma pergunta no último bloco com relação a cliente se escolhe, Adalto. Apesar da pergunta, na verdade, eu vou até estender e explicar um pouco mais. Eu sou a favor de menos intervenção do Estado na vida do cidadão, como um bom capitalista, né? Bom, mas de qualquer forma, a questão é a seguinte. Eu acho que as pessoas tinham que ter o direito de escolher, né? Hoje em dia o álcool é liberado, a maconha não, o cigarro é liberado, sei lá o que não. O Estado não libera com medo da pessoa dar mais trabalho para o Estado de recuperar essa pessoa, de tratar essa pessoa na saúde, do que por qualquer outra razão, né? As questões sociais e tudo mais. A questão que eu penso é a seguinte: se você quer beber, beber o álcool, que é uma droga lícita, liberada, e você vai ter uma cirrose, esse problema não é do Estado. O problema é seu, né? Por isso que se tem uma idade mínima para se deixar beber, por exemplo. Porque a partir daquele momento você tem ciência de que aquilo faz mal e vai te causar uma cirrose, né? A partir daquele momento você sabe que fumar faz mal e vai te trazer... As probabilidades de você ter um câncer de pulmão é grande. Horas. Se isso é uma premissa, senão você poderia deixar aberto para todo mundo a qualquer idade, a pergunta está voltada justamente para isso. Horas. A pessoa que não bebe, que não fuma, tem, óbvio, um desconto no seguro-saúde. E se ele mentir? Cliente se escolhe? Como é que se escolhe esse cara? Na verdade, o seguro é um contrato de boa-fé. A seguradora ela confia nas respostas do segurado. O trabalho do corretor é identificar e aconselhar o cliente a realmente ser íntegro. Nós, como corretores de seguros, a Nelore Corretores de Seguros, nós fazemos um trabalho de conscientização, que a lei vai ser aplicada, que o cliente precisa tomar cuidado, entendeu? Nós também aconselhamos nosso cliente a ter uma prática de saúde voltada para os dias de hoje, de se cuidar, de se prevenir. E nós temos também a seguradora já pensando nisso. É preciso que as seguradoras de saúde, de vida, elas invistam na qualidade de vida dos seus clientes. Então, só para colocar assim, um ponto foco nessa pergunta. Eu chego lá e vou preencher minha ficha de seguro contigo. Estou comprando um seguro de vida.
e digo que sou praticante de esporte, não como ovos todas as manhãs, né, cara? Que meu nível de colesterol é bom. Você bater no olho em mim, você fala, mentiroso, vai correr na avenida para você largar a mão de ser preguiçoso. Mas e aí, se você escolhe, como é que você vai escolher e saber se isso é verdade ou não? Porque para mim eu posso ser um praticante de esporte, posso sair do carro e ir andando até minha sala todos os dias e achar que isso está fazendo bem para minha saúde, né? É suficiente. Como se escolher cliente num caso como esse? A verdade é muito complexo falar sobre isso. Nós damos a oportunidade a todos de ter o benefício do seguro, de contratar o seguro. Na verdade, essa resposta ela não vai influir na contratação do seguro. Na verdade, as taxas atuariais calculadas é em cima de outras informações. A seguradora, quando ela pede e exige que o cliente preencha a declaração de saúde, ela vai ter nas respostas um planejamento para montar a carteira, esse universo que ela vai ter de segurado, correto? Agora, as respostas elas têm que ser verdadeiras. Se a pessoa possui uma doença, contrair uma doença, uma pré-existente, é preciso que ela seja sincera. Existem algumas seguradoras que, mesmo com a resposta sincera que a pessoa tem a doença, ela ainda dá a oportunidade de contratação. Existe uma comunicação entre a área médica da seguradora com o médico particular do cliente. Eu já consegui fazer seguro para pessoas que foram acidentadas e ficaram com sequelas. Agora, é importante que haja, sim, transparência, haja realmente honestidade nesse sentido. Nossa corretora ela está aberta para todo tipo de cliente. Agora, nós fazemos um filtro, nós queremos que as seguradoras sejam fortalecidas. A seguradora fortalecida é a sociedade fortalecida. O cliente ele só vai ter benefícios quando as coisas acontecerem de forma coesa, de forma transparente e de forma correta. Perfeito. Já aconteceu na história das seguradoras, pegar provas do Facebook, por exemplo, o cara fala que não bebe ou não fuma e aí pega uma foto nos meios digitais e usa como prova de que a pessoa mentiu? Conhece algum caso como esse? Na verdade, nós não temos caso, não aconteceu ainda, porque essas redes sociais, ela está entrando no mercado agora, essas provas ainda elas não estão totalmente solidificadas para a área jurídica, né? O que existe, alguns casos que já aconteceu, de cliente estar dirigindo de forma de embriaguez. Nós somos bastante claros, olha, não tem cobertura, nós vamos abrir o processo, nós vamos enviar para a seguradora e a seguradora vai analisar. Existe seguradora que indenizou, existe seguradora que não indenizou, tudo é realmente negociado, analisado. Já tive cliente que não aceitou fazer o teste do bafômetro, nem o exame de sangue, o legista chegou 10 horas após o acidente, a seguradora, o resultado foi negativo, mesmo com o policial informando que apresentava nível de embriaguez, e a seguradora pagou o sinistro. Então, é muito complicado falar sobre isso. Existem várias formas de recursos na lei. Sim. Cuidado para você que posta tudo aí nas redes sociais, pode contar como prova contra você. O cara tá lá no restaurante tomando uma, bota lá no Facebook e pronto. E depois dança à toa, né? Dança à toa. Bom, vamos conhecer um pouco desse investidor, desse homem de negócios que é o Adalto, que eu acho que vale a pena a gente conhecer um pouco da pessoa por trás do negócio. Fé ou pragmatismo, Adalto? Qual o papel da força de Deus na sua vida, né, dessa força maior na sua vida e em seus negócios? Olha, nós colocamos isso como prioridade na nossa vida e na nossa corretora. Nós somos bastante praticantes. Um dos nossos objetivos como empresário é sempre voltado para a área de filantropia. A nossa corretora e nós mesmos, eu e a Dulce de forma particular, nós gostamos muito desses projetos. Temos tido bastante influência nesse sentido. Procuramos operar vários programas sociais, procuramos realmente colocar sempre que temos que estar plugados essa parte espiritual, porque realmente o resultado é excepcional. As coisas de Deus só traz coisas boas, ensinamentos bons, e realmente quando a gente pratica isso, a caridade, a fé, os resultados certamente são hiper satisfatórios.
Você acha que existe uma diferença entre pessoal e profissional, Adalto? Olha, Ou você acha que nós somos tudo uma coisa só? Existe um Adalto das 8 da manhã até as 18 da tarde ou não? Temos que seguir uma linha pessoal e profissional é a mesma coisa? nós temos que seguir a mesma linha, profissional e pessoal, com ética, com honestidade, com postura, respeitar o cliente, respeitar o ser humano, respeitar o profissional que nos atende, o parceiro. Nós temos que colocar essa linha de conduta de pessoas de bem em todos os sentidos e nos esforçarmos para cada dia sermos melhores, como profissional, como pessoa. E Adalto, você havia comentado que é importantíssimo, né, para um corretor de seguros, ou uma equipe que trabalha no segmento de seguros, se manter atualizado. O que você faz para isso? Nós, a cada 2 anos, nós participamos de um congresso em São Paulo, no AMB, onde reúne cerca de 6, 7 mil corretores do Brasil, de São Paulo, dos outros estados, fora do país também. Nós buscamos cursos através do nosso sindicato, nós possibilitamos também aos nossos funcionários participar de reuniões, de cursos preparatórios. Nós também investimos muito em informações, procuramos estar sempre presente nos eventos do sindicato e das seguradoras, para que nós possamos trazer para o cliente as novidades de mercado, as mudanças de mercado, para que ele seja cada vez mais beneficiado com essas informações. Gosta de ler? Bastante. Busca informações em jornais e revistas? Bastante. Ok. Inclusive, quero dar uma sugestão, eu estou lendo agora do Eduardo Moreira, um livro muito bom, voltado também com participação do Nuno Cobra e de um treinador de cavalos americano. E qual é o nome do livro? Encantadores de Vida. Realmente está fazendo assim a diferença. Fazendo a diferença no seu negócio. Legal, muito bom. Exatamente. Bom, programa bom corre assim, o tempo voa, não é, Caio? Assim, a gente perde tempo, vê que está no tempo limite das coisas. A gente agradece muito a sua participação, Adalto. Eu acho que isso foi uma aula aí de empreendedorismo na vida de muitas pessoas e que muita gente vai tirar bastante benefício do programa dessa semana. Sempre um prazer enorme estar com vocês. Críticas e sugestões, contato@araçatubasa.com.br. Caíto, a palavra está contigo. Bom, Rodrigo, prazer danado estar aqui. O papo hoje foi 10, não foi diferente. Obrigado pela oportunidade. Adalto, obrigado também por compartilhar um pouco da sua história, dos seus aprendizados. E que tenha servido aí para todos os Eu quero, em nome da minha sócia, Dulce, em nome da minha equipe, agradecer a oportunidade, agradecer vocês e parabenizar pelo programa, que é excelente. Eu sou, assim, assíduo telespectador desse programa. E realmente é um programa que vocês devem investir, porque tem trazido muito benefícios. E eu vejo também o programa, vocês não olham para o próprio umbigo, vocês dão oportunidade para todos os empresários, para todas as pessoas da região. E isso faz com que a gente tenha uma região mais fortalecida e uma Araçatuba melhor. Parabéns. Obrigado. Nos vemos na próxima semana.